Olá, boa noite. Domingo, 12 de junho de 2022, começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. Uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Boa noite, Rose. Tudo bem? Boa noite a todos. Augusto Nunes, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Boa noite, Rose, boa noite, Paulo. Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, boa noite. Boa noite a todos, mestre Augusto, Rose, Silvio, você que está em casa nos acompanhando. Um prazer estar aqui mais um domingo com vocês. É isso, aproveito também para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube e seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram. Tem sempre conteúdo extra e também os melhores momentos do nosso programa ao longo da semana. E é claro, a sua participação vai ser registrada sempre aqui nos últimos 2 minutos do nosso programa. A gente começa, então, falando sobre o programa de governo do PT. O PT lançou a sua cartilha para Lula, para as eleições desse ano. O PT que, mais uma vez, quer voltar à cena do crime. É uma cartilha do atraso, com ideias ultrapassadas e algumas maldades, como a revogação de leis trabalhistas, do teto de gastos e a censura à mídia e às redes sociais. Acompanhe os principais trechos. Na prévia do plano de governo do PT lançado esta semana, constam temas polêmicos que podem custar caro ao país. O revogaço petista defende o fim da reforma trabalhista implementada pelo ex-presidente Michel Temer e que está em vigor no Brasil desde 2017. Também estão na pauta o fortalecimento dos sindicatos, reforma tributária com a taxação de grandes fortunas, regulação da mídia, controle de armas, direito ao aborto, oposição às privatizações. O texto foi elaborado sob a coordenação do ex-ministro Aloysio Mercadante e defende mais autonomia nas mãos do Estado, ou seja, mais Brasília e menos Brasil, com a criação de mais ministérios e aumento do gasto público. O documento também fala sobre o papel das Forças Armadas e afirma ser preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. O esboço do programa de governo do PT segue a rota de países como Argentina e Venezuela e repete as mesmas políticas que levaram o Brasil à recessão. Rose, vou começar então essa rodada com você, que fez a locução, que se debruçou aí sobre esse programa de governo, que na verdade não é um programa de governo, é uma ameaça. É uma ameaça. Quando eu vi plano, eu estava esperando um plano de governo e veio um plano suicida, para o Brasil. Tem alguns pontos que eu gostaria de falar aqui sobre a revogação da reforma trabalhista, que causaria imensa insegurança jurídica, Essa reforma foi feita em 2017, ainda no governo Temer. Ajudou muito a questão dos trabalhadores, porque melhorou a relação entre os trabalhadores e os empregados, o que é sempre o contrário do que o PT faz. Eu não sei até se vocês se lembram, durante a pandemia, o papel dos sindicatos, enquanto o governo tentava esse bom relacionamento para que menos pessoas fossem demitidas durante a pandemia, o sindicato interferiu para que não houvesse essa redução de jornada de trabalho e essa negociação. Essa questão da reforma trabalhista também diminuiu o passivo e melhorou muito a situação. Outro ponto que eu queria falar foi que eles abordaram direito ao aborto. Eles colocaram até uma outra frase bonitinha, que eles colocaram para disfarçar o direito ao aborto. O que a esquerda faz é usar o aborto como método contraceptivo. Então, eles não falam em políticas públicas de educação nas escolas, para educar esse jovem, educar as pessoas para entender o que é o aborto, e eles vão direto para essa questão. Outra questão que chama muito a atenção também, apesar que tem vários pontos surreais, Surreais. Quando eu vi a imagem do Aloysio Mercadante, eu imaginei que tinha sido elaborado para a eleição de 1989. Exatamente. No diretório acadêmico da Unicamp ou da USP. Exatamente. Até essa figura do Lula agora assusta, porque se você olhar todos os governos, até governos mundiais, parece que ele parou no tempo.
ele parou no tempo de muitas décadas atrás. Você não vê um plano de governo para avanço do Brasil. Está muito distoante de todos os outros governos que avançam em tecnologia, e você pode ver a censura da imprensa, e tem outros pontos, taxação de grandes fortunas. As pessoas têm noção do que é isso? Você acabou de ver o que aconteceu na Argentina, a fuga de dezenas, até mais que isso, de empresas que saíram da Argentina. Eles não pensam em incentivo ao empreendedor. Eles falam nessa taxação de... Isso geraria muito mais desemprego, porque cai a arrecadação. Então, são alguns pontos que eu percebi. É verdade. Augusto Nunes, agora, quando se fala em regulação da mídia, que é um nome um pouco mais, um rótulo para se tratar, na verdade, de censura. Censura. Eu fico imaginando os jornalistas, colegas nossos, de profissão de longa data, não os mais jovens. Esses talvez até mereçam, no limite, o benefício da dúvida. Mas aqueles que viram o Mensalão, aqueles que viram o Petrolão, as 79 fases da Lava Jato que você menciona no artigo dessa semana da revista Oeste, por exemplo, o Faroeste a Brasileira. Fizemos em parceria. Como é que pode um jornalista defender esse programa de governo, esse candidato? Eu não entendo, quer dizer, jornalista defende a censura. A imprensa finge não notar que o PT tenta disfarçar. Agora, desta vez, Silvio, o PT está confessando quase tudo que pretende fazer. Antes eles camuflavam tudo. Agora eles só não incluíram, estava anotando aqui alguns pontos, que eles também planejam completar o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, vão ressuscitar as mesadas que sustentaram durante anos, né, anos a fio, MST, MTST, e outras siglas, aí que disfarçam organizações quase terroristas, né, no limite ali do terrorismo. A política externa da canalice também seria restaurada. Eu não entendo como jornalistas aí que viveram essa época, que sabem o que foi, eles ainda apoiam o que pretende fazer o PT. Quer dizer, a volta ao local do crime, né, o PT não esconde que pretende levar o Brasil para algum lugar do passado muito pior que o atual. Eles também querem acabar com todas as reformas. Estão escondendo outro item, que é o fim da reforma da Previdência, que permitiu ao Brasil, por ter evitado o aumento do rombo, né, que todo ano assustava o Brasil, o rombo da Previdência, eles não incluíram este ponto. Agora, só os já incluídos bastam para a gente perceber que esse caminho foi trilhado por outros países, como, por exemplo, a Venezuela. Ô Paulo, eu passo a bola para você e, como o Augusto mencionou, desta vez é um PT absolutamente sem maquiagem, né? Sem a carta aos brasileiros do Antônio Palocci, sem o João Santana, a figura do marqueteiro do Petrolão, o marqueteiro do Mensalão também, o Duda Mendonça. É um PT in natura, chancelado pelo consórcio de imprensa. E com o Alckmin apoiando tudo o que sempre combateu. É outra conversão. Interessante. O que é pior, a esta altura da vida se tornar Exatamente. Socialista, porque normalmente a gente até compreende nos primeiros anos Claro. o lado pueril, né, na juventude, flertar com determinados ideais, mas depois de uma certa idade fica um pouco estranho. Paulo Figueiredo. Olha, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que foi a secretária de imprensa, a nova secretária de imprensa do Joe Biden, que é um horror, ela erra tudo que faz, ela consegue cometer quase tanta gafe quanto o chefe dela, mas ela cometeu uma gafe engraçada. Fizeram ela uma pergunta numa coletiva de imprensa a respeito do Brasil, e ela respondeu confundindo o Brasil com a Venezuela. E, olha, talvez tenha um ato falho aí, porque se o Lula voltar e cumprir esse programa de governo que ele está se propondo, não vai fazer diferença não. Brasil e Venezuela vai dar ali mais ou menos no mesmo. Vocês chamaram a atenção para vários pontos importantes, e eu acho que é por aí mesmo. Se vocês pararem para pensar, você tem, o Aloysio Mercadante falou de um aumento do papel do Estado na economia, né? Por que eles querem aumentar o papel do Estado? O que eles fizeram quando o Estado tinha um grande papel na economia?
olha, se a Eletrobras, agora a Eletrobras pelo menos não dá mais para eles roubarem, a gente vai entregar privatizado. Mas enquanto estava na mão deles, destruíram a Eletrobras. Se tivesse privatizado a Petrobras, também ia ser uma a menos para eles roubarem. Mas eles querem aumentar o papel do Estado da economia, porque é mais dinheiro para eles roubarem. É mais poder que eles têm, é mais poder que esses caras têm na economia. Pode roubar mais. Agora, essa revogação de reforma trabalhista, né, o Brasil é o 133º país mais livre do mundo, ou seja, o Brasil é um dos países com a economia menos livre do mundo, e por isso é um dos países que tem maior dificuldade de combater o desemprego, porque é muito difícil você demitir, contratar, o empregado tem um monte de direito, no final tem um monte de direito, e você tem um percentual imenso da população desempregado, né, esses direitos que não servem, as pessoas precisam entender que não são direitos de verdade. Mas o que me chamou mais atenção nesse programa, além desses pontos que vocês trouxeram, foi que ele não é um programa de governo, ele é um programa de poder. E eu vou, nesse ponto, discordar um pouquinho da Rose, de dizer que isso é uma coisa que lembra a década de 80, que o Brasil não evolui. Não, isso é o que está mais alinhado com a esquerda mundial atual. Porque a esquerda mundial passou por fases, né? Ela teve a fase revolucionária dela, ela teve um momento dela revolucionário, depois ela passou para um momento de ocupação das mentes das pessoas, do convencimento e de ganhar o poder, de tomar o poder através das eleições, mas agora ela percebe que ela não consegue reter o poder na mão dela há muito tempo. Então, o projeto de poder é um projeto de entrar de forma profunda. Então, ele passa pelo quê? Passa pelos pontos que estão no programa de governo deles. Primeiro, censura. Não tem nada mais moderno e alinhado com a esquerda do que censura. Isso é a coisa que você tem o Trusted News Initiative, a iniciativa das notícias confiáveis. Você tem a comissão de desinformação que o Joe Biden criou. Você tem, hoje o mundo, censura é a pauta número 1 da esquerda. Aí você tem aborto, assassinato de bebê é pauta também da esquerda, gritando aí no mundo inteiro, né? Fizeram na América do Sul, nos Estados Unidos, isso é a grande discussão deles, inclusive essa semana com a ameaça na casa de um dos ministros da Suprema Corte, um manifestante foi preso lá, uma pauta fundamental para eles. Agora, também, esse ponto que o Augusto trouxe a respeito da ocupação do Supremo Tribunal Federal, que é fundamental, porque o mundo caminha para a juristocracia, o mundo caminha para os togados substituindo o povo como os controladores do poder. Isso é um movimento mundial, é mais forte no Brasil, mas é um movimento mundial apoiado pela esquerda, inclusive com o George Soros financiando cada vez mais candidatos a promotores e juízes aqui nos Estados Unidos. Então é uma coisa onde eles estão absolutamente alinhados. Ocuparam todas as escolas de direito, ocuparam a OAB, ocuparam a ordem de advogado. Então esse é um ponto muito forte para eles. Agora, o último ponto, que eu acho que foi que vocês não falaram aqui abertamente, mas nós abordamos na entrevista com o general Paulo Chagas, e eu respeitosamente discordo do general, é a interferência que o PT fará nas Forças Armadas. Eles sabem que as Forças Armadas, no final das contas, lembrem que a Dilma tentou recorrer às Forças Armadas para não cair. Palavras, vocês devem lembrar disso. Essa história se tornou pública. A Dilma tentou usar as Forças Armadas para não cair. Como o Exército Brasileiro é um exército legalista, é um exército que garante o funcionamento do país, ela não conseguiu. Mas no restante, vê na Venezuela como é que isso aconteceu. Então vocês podem ter certeza, se o PT voltar, vai transformar as Forças Armadas de forma que não há, de forma irrecuperável. E quem nas Forças Armadas acha que isso não, que as Forças Armadas são muito sólidas, isso não vai acontecer, meus queridos, isso acontece aos poucos, vai acontecer sem vocês perceberem, e quando vocês notarem, eles já vão ter muito mais generais do que vocês imaginam do lado deles. E eles conseguiram um pouquinho desse processo, mas eles mesmos assumem que não foram tão bem sucedidos. Ampliar o número de generais nada mais é do que chavismo puro. Sem dúvida. O José Dirceu, ele fez duas declarações importantíssimas, porque reveladoras. Ele disse que o PT errou ao não promover oficiais que simpatizam com o partido. Então ele pensa, e é verdade, o PT esqueceu
né, que as Forças Armadas aí não, de modo geral, o militar brasileiro não quer saber do PT. Eles querem isso, que o Paulo avisou, é uma advertência. Eles vão infestar o exército de generais petistas, é isso que eles pretendem. E o Dirceu também disse que ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. O que eles querem agora é tomar o poder. O Lula vai governar, se ganhar a eleição, na hipótese de ganhar a eleição, ele vai governar por um mandato só. Ele vai assumir com 77 anos, aos 81, é muito improvável que ele se candidatasse à reeleição. Nesses 4 anos, ele vai fazer tudo o que sempre pretendeu. Um admirador, confesso, de Cuba e da Venezuela, vai tentar fazer do Brasil uma Venezuela ou Cuba tamanho família. E é um retrocesso, né? Você vê um alto poder na mão do Estado. O Estado não gera renda. O próprio controle de armas... Retrocesso para quem, Rosa? Para eles é avanço. Isso é o que eles chamam de progressismo. Para nós. Eles chamam isso de progressismo. Para eles esse é o progresso, né? É a nova ordem mundial, é a nova ordem onde ninguém é dono de nada e vai ser feliz mesmo assim. Eles são os donos de tudo. Então, nós enxergamos como retrocesso aqui, mas é tudo que eles estão planejando. É o plano deles colocado em... Não é como se esse plano não é um plano do PCO, não é uma coisa que aliás, coitado do PCO. Coitado do PCO, aliás, agora, ainda bem que você lembrou. Até o PCO. O PCO é vítima desse inquérito do fim do mundo agora. Exato, agora o PCO tá... O mundo tá tão doido que agora o PCO tá sendo perseguido pelos militantes que dizem que são comunistas, né? Essa semana nos Pingos nos Is, a Ana Paula colocou com o Augusto o vídeo do Fachin falando do passado comunista dele. Então, assim, isso é o que há de mais moderno na esquerda: censura, aborto, juristocracia, controle das forças policiais e militares. Se vocês souberem aqui nos Estados Unidos o tamanho da influência da esquerda dentro das Forças Armadas americanas, principalmente dentro dos oficiais, entre os praças e os não oficiais, nem tanto, mas nos oficiais mais altos, nos postos mais altos, o Deep State, né, que é o Estado profundo, quanto que eles aparelharam o FBI, o Departamento de Justiça, que é uma espécie de Ministério Público. Isso aí, esse plano deles é uma arquitetura perfeita. E claro, isso, quando a gente fala controle da mídia, isso é um nome bonito, mas por que essa semana teve o Dia da Liberdade de Imprensa? Aí os veículos, como o Augusto chama bem de o consórcio, né, fizeram uma página preta, que eu achei oportuna, porque preta é a cor do luto, né, e o jornalismo profissional realmente morreu. Então esses caras do consórcio fizeram uma página preta defendendo a liberdade de imprensa, mas não falaram nada do programa do PT. Por que não falaram? Porque o que se chama de regulação da imprensa, regulação dos meios de comunicação, regulação das mídias sociais, é para calar a gente. Vocês acham que a turma do consórcio vai ser calada? Nada, vai continuar fazendo as narrativas que eles têm, que fizeram sempre. E com dinheiro no bolso, né, Paulo? E com dinheiro no bolso. E muito mais dinheiro no bolso. Só para a gente amarrar e finalizar aqui ainda sobre esse programa de governo do PT, outros pontos a destacar. Controle de armas, né? Recuar na liberação de armas, e nada melhor para um governo que tem um projeto de poder autoritário de esquerda do que a população não possa se defender. Os próprios números de redução, né, do número de mortes aí explicam e deixam cada vez mais claro como não existe uma lógica entre liberação de armas e achar que essas armas vão cair na mão de criminosos. As armas que estão na mão de facções criminosas, elas têm outras portas de entrada, pelas fronteiras do Paraguai, da Bolívia, o contrabando, nada a ver com o cidadão de bem que quer ter uma arma dentro da sua propriedade para se defender. Outro ponto, também o recuo em relação às privatizações. O Paulo já mencionou aqui a questão da Eletrobras, eu vou de alguma forma dar um cavalo de pau aqui na nossa pauta para enlouquecer o nosso diretor, mas falar um pouquinho da Eletrobras, Paulo. Posso até começar com você, seguramente um avanço, demorou muito, houve inclusive uma tentativa de se colocar barreiras para que essa capitalização, privatização acontecesse no próprio Tribunal de Contas da União. O ministro Vital do Rego, também o ministro Bruno Dantas, tentaram
atrasar todo esse processo. O valor, salvo engano, chega a 34 bilhões de reais, agora vai passar pela B3, e eu sempre gosto de lembrar que o setor elétrico, durante toda a era petista, ele foi dominado pelaquela turma do PMDB. Vou tomar um pouco de cuidado com alguns nomes que vou citar agora para tá tarde, pessoal, domingo à noite, né, não ter pesadelos. Não merece. Mas, por exemplo, Edson Lobão, Dilma Rousseff, José Sarney, Eunício Oliveira chega, né? Acho que já tá bom. Começa com você, então, essa rodada, Paulo. Não, olha só, nós entrevistamos aqui o Macorde na semana retrasada, o secretário de privatização do governo, e eu fui bastante incisivo com ele, que é o meu trabalho. Eu acho que o governo Bolsonaro não privatizou tanto quanto deveria ter privatizado, mas você tem que chamar a atenção. Olha só, o Bolsonaro está fazendo a maior privatização, a segunda maior privatização que o país tem em 20 anos. Isso não é pouca coisa, não. E mais, é o segundo maior IPO, né, a segunda maior oferta de ações que está acontecendo no ano de 2022. Olha o tamanho da magnitude do que está acontecendo. Então nós temos um governo, eu chamo atenção a isso, porque tem muita gente que é liberal e fala assim, eu não gosto do governo porque ele não fez as reformas, não privatizou, etc. Ficou um pouco aquém do que se esperava? Ficou. Foi tudo responsabilidade do governo? Não. Nós temos o Bananão lá no Senado que não deixa nada andar, está sentado em cima das privatizações de Correios, tem um monte de marco regulatório que não anda, mas caramba, o governo está privatizando bastante coisa agora no final. Está fazendo, o aeroporto de Congonhas, finalmente, como é que pode? Tem tanta coisa, tantos leilões sendo feitos, tanta coisa importante avançando, o marco regulatório do saneamento que permitiu a privatização da SEDAI, e do ponto de vista liberal, nós estamos vendo um governo agora que está falando, que está brigando para reduzir imposto dos combustíveis, que, meu Deus do céu, se reduzir R$1 no preço do diesel, para pessoas que imagina o impacto disso. Então, assim, as pessoas têm que parar, eu falo isso para os liberais, tem que parar para contrastar esse governo que, sem dúvida, quem prega liberdade econômica tem que pressionar o governo para ele fazer mais nessa direção. Mas comparar esse governo que fez, isso precisa chamar atenção, são feitos imensos, são feitos hercúleos. Comparar isso com o que a gente estava discutindo agora há um minuto atrás, que é o programa de aumento do papel do Estado na economia. Você não pode ficar em casa, você não pode dizer assim, não vou votar nem no Bolsonaro, nem no Lula. A diferença é cristalina. Não dá, você pode não amar o Bolsonaro, mas a diferença é cristalina entre dois universos diferentes. É o universo da Venezuela, ou sim, o Bolsonaro tem um monte de problema que ele tem, mas tem que chamar atenção e tem que bater palma. Todos os liberais têm que bater palma essa semana para o governo Bolsonaro. Redução de impostos, privatizações históricas, e o governo está avançando. Não fez mais, acho que o governo largou mal nessa história de privatização, o próprio Salim Matar reclamou disso, o governo largou mal no páreo, né? Começou mal, mas agora está indo muito bem. Augusto. Vou acrescentar um nome para assustar aí os que nos acompanham, Edson Lobão. Edson Lobão. Edson Lobão. Edson Lobão era o ministro de Minas e Energia que, quando houve um apagão, ele disse o seguinte, não houve um apagão, houve uma interrupção temporária no fornecimento de energia. Aí eu fui ao dicionário, o que é apagão? Está lá. Apagão é a interrupção temporária do fornecimento de energia. Esse era o Edson Lobão. O Sarney cuidava dos tribunais de justiça e da Eletrobras, por exemplo. Tudo na área de Minas e Energia, ele indicava o ministro quando não nomeava. O que eles querem no PT... é o seguinte, eles querem os cofres. Se desestatiza, eles perdem cofres. Por isso que eles são contra a privatização da Petrobras, ou de qualquer estatal. Eles saquearam todos durante a era PT. Todos. O que a Lava Jato devassou foi o Petrolão. Mas dali dessas investigações saíram ramificações que levavam a todas as áreas, e também a Eletrobras. Imaginem que se o PT tivesse o controle, ainda hoje, da Telesp, Telerge, o que não iam fazer. Agora, eles vão andar para trás, isso não existe, eles vão revogar os marcos regulatórios.
O Brasil avançou muito, mesmo em tempos de pandemia e agora de guerra. Né? É um programa que assustaria qualquer pessoa, deveria assustar qualquer pessoa com mais de 10 neurônios. Já vimos o que acontece. O telefone em São Paulo, uma linha, o telefone fixo, custava assim, uma fortuna. Tinha que declarar no imposto de renda. Declarava, entrava no espólio, você esperava 2 anos e tal. Eles, se pudessem, pegariam tudo de volta, né? O Lula não fez isso, não, até porque preferiu beneficiar o filho, né? Que passou a receber verbas milionárias de uma operadora. Agora, nós não estamos mais discutindo o que discutíamos no começo, durante o primeiro governo de Fernando Henrique. É um absurdo. O Brasil andou, eles querem jogar para trás. E isso aí só deveria enganar, eles acreditam que enganam, os eleitores de 16 anos. Eles acham que esses podem ser tratados como idiotas. Estão enganados. Você falou do Edson Lobão, eu sempre gosto de recorrer um pouco à memória, algumas histórias de Brasília. Edson Lobão, que tinha o Lobinho, que era o filho dele, que era o suplente, e Anice Lobão, a mulher dele, que era deputada federal. E para imaginar como esse clã dominava, porque eles tomavam de assalto o setor elétrico, né? Você tinha também ali no Maranhão, a Rosiana Sarney, que depois se deixou a política, Epitácio Cafeteira, né, que já partiu, e o José Sarney, que acabou sendo eleito pelo Amapá, porque não tinha mais como ser eleito pelo Maranhão. Todas as cadeiras estavam tomadas. Pela família. O filho do Sarney, que também já escorregou aí no noticiário policial por conta do setor elétrico, né? Então, assim, tomaram de assalto tudo isso durante muito tempo, a ponto de, num dado momento, naquele fatiamento ali, né? A Eletronorte vai para um lado, comando Eletrobras do outro. Pintou a Eletrosul na história. E aí você vai se lembrar de uma figura chamada de Deli Salvati, senadora do PT, ex-senadora do PT de Ministra Santa Catarina. Da Pesca. Que depois virou ministra da Pesca, né? Bom, enfim. E aí, Deli, ela queria a Eletrosul e esse naco do setor elétrico. Então teve uma briga entre o PMDB e o PT naquela época, que era, não, isso aqui é meu, aqui quem rouba sou eu, não vem querer roubar eles o meu. Eles tanto acham que o Estado pertence a eles, é uma coisa deles, da família, que o Zé Sarney conseguiu, ele tinha de empregar a namorada da neta. Ele tem empresas, a família tem vários lugares para alojar. Aí um rapaz que certamente tinha um currículo meio pobre. Não, ele nomeou no Senado. Todas as despesas ficam por conta dos pagadores de impostos. Os lucros são deles, isso eles não dividem. Pois é, aliás, tinha um clássico da era Sarney à frente do Senado e depois ele deixou isso como herança para o Renan Calheiros, eram os atos secretos do Senado. Descobertos em 2008, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, em que ele nomeava pessoas para cargos, por exemplo, e isso nunca foi publicado, ninguém nunca soube que determinados cargos, especialmente os comissionados, estavam ocupados. E, quem você acha que o Sarney está apoiando? Vamos embora, vamos para o segundo tema de hoje. O Supremo Tribunal Federal se reuniu mais uma vez para decidir o que é fake news, quem vai decidir o que é fake news e onde determinadas informações podem ou não custar o mandato de políticos. Evidentemente, uma distinção entre a mídia tradicional, a velha mídia, como diz o meu amigo Augusto Nunes, e as redes sociais. Lembrando que as punições podem até ser mais severas na esfera criminal. A primeira decisão diz respeito vem do TSE, que é um puxadinho eleitoral do Supremo Tribunal, né, envolvendo o deputado Fernando Francischini e também uma recente, na manhã de sexta-feira, o deputado Valdevan 90 de Sergipe. No caso deste último, se trata de abuso do poder econômico. Ele não teria declarado cerca de R$85 mil que recebeu de pessoas físicas. O primeiro não, seria aí sim por ter publicado numa rede social informações sobre a fragilidade e supostas, né, vou tomar muito cuidado aqui, fraudes nas urnas. Quer começar essa rodada, Rose?
Não, o que me chamou a atenção essa semana foi o acordo, né, do TSE com o Telegram, porque foi o primeiro acordo mundial de uma plataforma com um órgão eleitoral. E ainda sem definir o que é fake news, porque nós temos essa PEC que não foi votada porque o cidadão pressionou o Congresso, mas que o próprio relator, Orlando Silva, se você pergunta para ele o que é fake news, ele também não sabe dizer o que é fake news. E o mais assustador é que eles estão perseguindo cidadãos sem a tipificação criminal, que não existe. E lembrando dessa PEC também, e essa lei também não pode ser inventada pelo judiciário e é o que está acontecendo. Antes de girar então aqui com Augusto e Paulo, a Berenice Leite, nossa repórter em Brasília, foi ouvir os deputados. Vamos lá. Inquéritos, prisões, bloqueio de contas e até banimento dos direitos políticos. A cada decisão aumenta mais a insegurança jurídica sobre o que é permitido dizer ou não. Eu acho que só pode cassar um mandato, na minha opinião, né, é justamente o próprio Poder Legislativo que tem uma prerrogativa, né? Por 3-2, o Supremo Tribunal Federal manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini, condenado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo uso indevido dos meios de comunicação. A senhora acha justo ser considerado um crime eleitoral, duvidar do sistema eleitoral? Eu acho que jogar essa dúvida sobre a população é investir na ideia de ditadura. Porque o contrário de eleições livres são pessoas nomeadas, como antigamente existiu, senadores biônicos, governadores nomeados, prefeitos das capitais que eram nomeados. Eu sou muito mais favorável à eleição, né? Eu voto direto. O Brasil fez uma luta, assim, pelo direito de votar para presidente, direta já. Então eu acho que a gente precisa caminhar para frente agora, ao invés de duvidar do sistema eleitoral, qualificá-lo cada vez mais. Deputada, e quando uma decisão como essa é tomada por um ministro que não é eleito pelo povo, mas sim nomeado? Então esses parlamentares que questionam isso, porque isso é possível de ser questionado, por óbvio, podem propor um projeto de lei que eu, por exemplo, defenderia que ser magistrado, ser do Supremo não fosse cargo vitalício. Ele se manifestou de forma até como um cidadão, embora tenha o peso de ser um deputado federal, mas depois o mandato dele acabou e ele foi cassado sendo deputado estadual. Vivemos tempos muito esquisitos no Brasil. A cassação do deputado também o torna inelegível para as próximas eleições. Um caso emblemático, onde o parlamentar fez uma transmissão ao vivo numa rede social em 2018, dizendo que houve fraude e adulteração nas urnas eletrônicas. A condenação dele abre precedente para que o mesmo seja feito contra o presidente Jair Bolsonaro, que também já fez críticas às urnas. Independentemente do que ele fez, uma regra que torna crime só pode valer para frente, nunca para trás. E se tratando de cassação de mandato, vale lembrar que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, no entanto, teve os direitos políticos mantidos. Outro caso de exceção é o da deputada do PT, Érica Cocai, que afirmou recentemente em suas redes sociais que as eleições em 2018 foram fraudadas. A todo momento a gente vê o pessoal de esquerda massacrando conservadores com mentiras deslavadas e nada acontece com eles. Enquanto quando alguns de nós, falando de maneira correta, porque o Francischini não mentiu, então eu entendo que isso é um recado para intimidar todos os conservadores. Essa eleição ela não está indo para um caminho bom. Eu não consegui entender nada do comentário da Maria do Rosário. Augusto, Mas Rose ela e Paulo, me ajudem. Ela fala em jogar essa dúvida na população e que isso é uma ditadura. Aí ela fala, eu prefiro voto direto e me lembro das diretas já e dos governadores biônicos. O ideal seria qualificar o processo eleitoral. Ué, mas a PEC, justamente que previa a criação do voto auditável e impresso, não passou pelo Congresso Nacional, inclusive a bancada do PT foi contra, claro, porque isso era uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando sempre que a justiça eleitoral é coisa nossa, é uma jabuticaba brasileira que custa 10 bilhões de reais por ano, inclusive em anos sem eleição, e 65% desse montante é usado só para pagar os funcionários.
Augusto? A rebanho não pensa, né? Ela segue o Lula. O que o Lula manda fazer, ela faz. Se você tentar decifrar o que diz a Maria do Rosário, é a mesma coisa que tentar aprender Dilmês. Só a Dilma Rousseff sabe falar aquele subdialeto estranhíssimo, né? Que a gente ouviu durante 5 anos e eles ouviram fingindo entender. Tem 2 tipos de gente que me deixa intrigado, né? Primeiro é o sujeito que se refere a si próprio na terceira pessoa. O Pelé é o único que pode fazer isso, porque ele é uma entidade. Né? O Edson Arantes do Nascimento incorpora uma entidade. Então ele pode falar. De linguagem. Ele dando entrevista, o Edson, ele fala, o Pelé, ele. Agora, o Maluf se nomeia assim e o Lula. O Lula diz, parece que tem outra pessoa, outra entidade. Gente assim se considera, no mínimo, semideus. Bom, outro tipo de pessoa é o poço, que eu acho estranhíssimo, é o poço de certezas. Eles não têm dúvidas, porque só alguém sem dúvidas pode se apresentar como alguém capaz de distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então eu tenho procurado agora apresentar as minhas dúvidas, eu sou cheio de dúvidas, ao Alexandre de Moraes e ele pode distribuir ali a questão a pergunta entre os seus companheiros. Todos só têm certeza. Por exemplo, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas 3 perguntas a humanidade se faz a cega. Eles devem saber, lá no Supremo. Entre eles, entre uma lagosta e outra, um conta para o outro. Quem tem essa resposta. Eu peço a caridade de contar para mim. Outra, se durante a campanha eleitoral eu repetir que o Lula é um ladrão, foi condenado em duplamente, em segunda instância, né, por corrupção, lavagem de dinheiro. O Lula se apresenta, eu faço isso, o Lula retruca dizendo, não, eu sou, como ele diz, a alma viva mais pura do Brasil. Quem é que está mentindo? Quem é que está contando fake news? Eu ou o Lula? Se ele negar o que eu disse, eu repito aqui, ele é ladrão. Eu sou punido ou ele? Se você se basear no Sleeping Giants, essas coisas, aí ele tem razão. Né? E eu devo ser preso. Então é o seguinte, um cara que acha que sabe tudo, não sabe nada da vida e está completamente despreparado para ser juiz de futebol. Né? Quanto mais juiz do Supremo. No Supremo eles não têm, vocês apresentem dúvidas que vocês têm para essa turma aí, eles sabem. Então quem diz isso, eu não entendo o que ele diz na hora de jantar com a família e tal, ele não precisa ir lá fora para saber se está frio, se está frio, está quente, está assim. Ele determina, ele controla tudo. Então, eles são apenas caricaturas de juízes e estão deliberando sobre tudo. Uma hora isso acaba. O Barroso, por exemplo, teve certeza durante 10 anos, afirmou que o Cesare Battisti era inocente. Cesare Battisti foi preso, desceu na Itália, não esperou 2 minutos para desmentir o amigo, que o chamava de Cesare, e se emocionava com as suas proclamações de inocência. Então, esse aí contou 10 anos a mesma fake news. Não retroage? Não pegaram um deputado que teria cometido uma irregularidade há 3 anos? Então, é o flagrante perpétuo do Alexandre. Então, contou a mentira. A fake news também deve ser perpetuada. O Barroso mentiu. E você não sabe qual dos Alexandres de Moraes mentiu, porque quando um defende, conforme o vídeo que circula aí pela internet, diz que o indulto individual, a graça constitucional é coisa do presidente. Gostemos ou não, ele diz. O outro quer examinar no plenário do Supremo o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira, porque pode ser inconstitucional. Qual dos dois deve ser preso? É isso. É verdade. Paulo Figueiredo. Bom, esse assunto tem um componente que eu acho muito interessante, que diz respeito
definição do que é a verdade. Porque o que começou a acontecer com essa história de fake news foi que as pessoas com visão no mundo de esquerda acharam que era uma ótima oportunidade para eles começarem a definir o que é a verdade, né? Então, com o surgimento das redes sociais, a imprensa perdeu a capacidade de monopólio de determinar o que seria a opinião permitida do povo. Todo mundo começou a ter voz. E isso gerou muitos problemas para a esquerda, né? Fica muito mais difícil para você implementar o seu projeto, os seus projetos de sociedade, quando as pessoas podem debatê-los livremente. Aí você pode desmascarar, né? A pessoa vai lá e fala, Cuba é uma maravilha. Aí você fala assim, não, peraí, talvez Cuba não seja uma maravilha. Tem alguém aqui, como a Zoe Martínez, que estava lá em Cuba e está dizendo que não é uma maravilha. Então você começa a dar voz para pessoas desmentindo as narrativas oficiais da imprensa. Uma das narrativas oficiais é de que a eleição brasileira é uma maravilha, é um processo inexpurgável. E você podia repetir isso durante muito tempo, enquanto você tinha o monopólio da imprensa, e falar, nunca teve fraude no Brasil. Você nunca teve fraude porque você não tem como saber se houve fraude. Isso que o deputado... E não dá para dizer que teve também, então, porque se é inverificável, né? Então, não dá nem para dizer que o processo é perfeito, nem que o processo é falho, porque o problema é que o processo é inverificável. Então, agora, isso que o deputado Francisquini falou, que as urnas foram violadas, etc, isso aí é indiscutível, né? Você tem relatório da Polícia Federal, você tem um hacker que passou lá 9 meses, sei lá quantos meses, com acesso de um ministro do TSE dentro do sistema, o que o Bolsonaro leu lá na live. Isso é indiscutível, não pode chamar isso de fake news, porque é absolutamente real. Então, o que atrapalha? Atrapalha que hoje as pessoas podem livremente, sem depender da velha podre do consórcio de imprensa, as pessoas podem livremente falar, o Bolsonaro pode fazer uma live, ele não precisa mais nem chamar a cadeia de rádio e televisão, nem dar coletiva de imprensa, ele não precisa, ele fala diretamente com o povo, as pessoas falam diretamente com o povo, os especialistas não podem mais ser só os especialistas que concordam com a opinião dos veículos de imprensa, o leitor não pode ser só o desleitor da Folha de São Paulo. Então isso é um problema para os caras, e é um problema no mundo inteiro. Então, aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden criou um negócio chamado Disinformation Governance Board, o Conselho de Governança da Desinformação, numa tradução livre e literal aqui que eu estou fazendo. E aí ele nomeou uma menina, e aí o objetivo, isso ficava, só para vocês saberem, debaixo do Departamento de Segurança Nacional, Homeland Security, Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, ou seja, é um órgão com força policial, né, Departamento de Segurança. E aí eles nomearam uma moça chamada Nina Jankowicz para chefiar esse conselho. Aí vocês adivinham, vocês acham que a Nina Jankowicz, ela era de esquerda ou de direita? Chutem aí, né, vocês. Eu acho que de direita. De direita, pois é, não era. A Nina Jankowicz, ela era uma militante esquerda. E aí, pasme você, o que a Nina Jankowicz fazia na internet? Ela ficava fazendo checagem de notícia. E todas as checagens de notícia que ela fazia, por exemplo, que o laptop do Hunter Biden, não sei se vocês lembram, o laptop do filho do Joe Biden, que mostrou todas as ligações do próprio Joe Biden com os negócios do filho, isso apareceu durante as eleições americanas, e ela foi lá dizer que isso era desinformação russa, ou seja, fake news. Não era. Depois se provou verdadeiro, o próprio New York Times veio pedir desculpa. Ela promoveu um monte de notícia falsa, a ideia de que no 6 de janeiro tinham morrido 6 pessoas na invasão do Capitólio. Também os jornais tiveram que pedir desculpa porque a notícia era falsa. O único que só morreu uma pessoa que foi vítima de uma força de segurança, de um policial que matou. Então, assim, a moça, moral da história é a seguinte, a discussão é, quem define fake news? Ora, segundo a esquerda, segundo o Alexandre de Moraes, segundo o Barroso, segundo o Fachin, segundo o Joe Biden, quem define são os militantes de esquerda que promovem justamente uma quantidade colossal de fake news. Então, não é fake news droga nenhuma. O que está acontecendo é que esses caras querem impor à sociedade a verdade que é conveniente para a agenda militante deles, e é só isso. Pode piorar, viu? Porque se esse projeto das fake news passar, é o Fred Krueger saindo da casinha.
porque eles vão ter realmente o Ministério da Verdade, eles vão ter um órgão para definir o que é fake news, o que as pessoas estão falando. Posso dar um exemplo? Claro. Esse Sleeping Giant, né? Essa coisa, ontem um amigo me passou um tweet que eles publicaram, me acusando de ter divulgado uma fake news. Eu fui ver o que era. É um comentário que eu fiz na Jovem Pan dizendo o seguinte, que se houver impasse, quem me ensinou foi o Ives Gandra, um grande jurista, ele que diz isso, eu fui ver, conferir, é verdade. Se houver um impasse entre dois poderes, segundo a Constituição, quem fica com a palavra são as Forças Armadas, está lá escrito, não é nenhum golpe, nem nada, porque você tem, o Judiciário pensa uma coisa, não quer aceitar a graça constitucional concedida ao Daniel Silveira. O Bolsonaro reafirma que é a atribuição do presidente, alguém precisa interferir. São as Forças Armadas. Eles qualificaram de fake news. O chefe das Forças Armadas é o presidente da República, pois em última instância. Né? Também. E eles me acusaram de golpista, e botaram lá como fake news. Esses caras foram, que ninguém conhece, sabe, é uma coisa anônima, eles foram convidados pelo Barroso para fazer parte do grupo que vai examinar o sistema eleitoral. É uma piada. São anônimos, mentirosos e que, como estamos lembrando aqui, eles decidirão que é a verdade e a mentira que eles contam. Afinal de contas, segundo o ministro Barroso, Augusto, eles são o bem, né? Diga, Paulo. Eu entrevistei o professor Ives Gandra na Jovem Pan, não me lembro mais do que programa, acho que no Jornal da Manhã, e ele afirmou isso mesmo que você está dizendo. O Sleeping Giants pode não gostar da interpretação constitucional do Ives Gandra, que é um dos maiores juristas do Brasil. Você pode até não gostar, discordar da interpretação, etc. Mas classificar, esse ponto é importante porque, reparem, é a classificação como fake news de qualquer coisa com quem você não concorde. Então é o monopólio da verdade. A mesma coisa aconteceu comigo com o fact-check do Estadão. O Estadão me fact-check para dizer que eu estava contando notícias falsas, já 2 vezes, eu já nem me lembro quais eram os casos, porque eu não dou muita importância para o Estadão, mas no final eu fact-check o fact-check deles e eles é que estavam falando bobagem. Então, o fato é, né, as agências secadoras de fatos, o Sleeping Giants, o Comitê de Governança do Joe Biden, o Conselho de Governança de Desinformação, o órgão do TSE anti-fake news, o plenário do Supremo Tribunal Federal, todos esses são... o que eles fazem é classificar como falsa as opiniões que eles não concordam. E muitas vezes as opiniões das quais eles discordam, isso aconteceu na pandemia, mas um tantão de vezes, pessoas acabam se provando verdade, porque isso é uma coisa bíblica, né? A verdade é libertadora e ela acaba sempre vindo à tona. Não tem como você esconder a luz. É verdade. Bom, vamos agora para mais um assunto. Vamos falar de pesquisas eleitorais. Aliás, já fica aí a pergunta para você também que está nos assistindo. Pode responder nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, @P62minutos. A seguinte pergunta: você já foi entrevistado por um pesquisador de um instituto que faz aferição sobre quem vai ganhar a eleição para presidente, quem vai ganhar a eleição para governador, para o Senado? Aliás, aproveito também para pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, programa 62 minutos. Vamos lá, olha, quase todos os dias o eleitor brasileiro encontra uma pesquisa de intenção de voto para a presidência, como eu disse agora há pouco. Então a nossa reportagem foi às ruas em Brasília e em São Paulo para fazer essa pergunta. Vamos lá. As pesquisas eleitorais nem sempre refletem o resultado das eleições. É por isso que nós viemos às ruas aqui em Brasília e em São Paulo para saber se alguém de fato já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa. Não, nunca fui entrevistado, nunca. Não, ainda não. Nunca? Não, nunca. Não, ainda não. Não, ainda não. Não, eu nunca fui. Não. 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 Não, nunca fui. Não. Não. A senhora acredita nesses resultados? Não, não dá para acreditar. Eu acredito, mas eu não acho que todo mundo pode confiar nela 100%, porque nunca sabe o que vai acontecer na hora da eleição, de verdade. Eu não acredito, que é muito manipulado essas coisas.
Não é que eu acredite, eu acho assim que existe uma manipulação para que a população mais carente, com menos estudo, acredite. Não, eu acredito que essas pesquisas mais é influência de política. Não acredito e acho até que tem tramóia. Não acredito. Algumas, não todas. Tem algumas que são meio duvidosas. Pois é, Rose. Aliás, recentemente, um portal de notícias criou agora o selo de qualidade de pesquisas. Então, La Garantia Soy Yo. La Garantia Soy Yo. Tem algumas pesquisas que eles garantem, outras nem tanto. E olha também os agregadores de pesquisa, que aliás não é algo novo no Brasil, os Estados Unidos tem também. Mas no caso dos portais brasileiros, eles criam agregadores de notícia com 50, 60 pesquisas diferentes e dizem que colocam tudo ali num liquidificador e uma colherada de alguma metodologia que eles não explicam qual é. Enfim, em suma, quase todos dizem que Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno. Não foi o que nossa reportagem constatou, não. Realmente, só não vai ganhar na rua. E nós acompanhamos, realmente nenhum deles, né, assistiram. E os institutos de pesquisa, eu falo que é o atual voto de cabresto, porque eles indicam quem eles querem. E o pior é que não tem nenhum órgão para regular isso. Quando chega de última hora, eles inventam que teve uma onda, e a onda que mudou tudo, né, Augusto? Olha, a cada eleição a gente esquece o que aconteceu na última eleição. Na eleição de 2018, o Datafolha publicou uma pesquisa uma semana antes da votação, dizendo que o Haddad venceria por 55% contra 45% do Bolsonaro, venceria no segundo turno. Afirmou. Aí vem a eleição, não dá nada disso, e a gente ouve gente séria que havia nas redações dizendo, não vou mais ligar para esse negócio, não dá para publicar pesquisas. Aí começa a nova temporada de pesquisas, lá vamos nós aí para essas sopas de índices que nunca funcionaram, né? Eles mentem, erram. No caso do Datafolha, a Folha é capaz de dizer que o Brasil, quando melhora, despiora. A Folha é capaz de dizer que o Bolsonaro matou 600 mil mortos pelo coronavírus. A Folha atribui o desaparecimento de um jornalista e de um sertanista, né? indigenista no Amazonas ao Bolsonaro. Como é que você acha que uma empresa, um instituto de pesquisa pertencente à mesma empresa, vai agir corretamente? A pauta da Folha, da empresa toda, é Bolsonaro tem que cair, tem que ser derrotado na eleição. Se não sofrer o impeachment, tem que ser derrotado desde o primeiro dia. Tem que ser derrotado. Por que eles vão publicar a verdade? Agora, é mais fácil encontrar uma ararinha azul do que um entrevistador. Na Paulista. Eu conheço, mas eu conheço também o outro lado. Contar rapidamente. Em 1982 e 85, eu acompanhei pela Veja o trabalho do Gallup, fazendo previsões. No caso de Santa Catarina, eles deram ao Esperidião Amin uma vantagem de 20 pontos contra o candidato do MDB. E me ligaram vários amigos de todas as tendências de Santa Catarina, dizendo, olha, aqui sempre foi equilibrada a eleição. Está esquisito, não pode ser assim. Então, aí eu vi o Gallup, que fechou depois de errar em 85 também. Isso em 82. O Gallup, eles acertavam, faziam uma maracutaia com índices. Porque pela ciência da estatística, se você tem 2,6, você sobe para 3, para dar número redondo. Se você tem 2,4, você desce para 2. Eles começaram assim, 2,1 do candidato que estava atrás, como eu dizia, olha, eles estão me advertindo que não é assim. Ele fazia 2,1, virava 3. É desse jeito. Eu lá acompanhando. Para resumir, a eleição, eles chegaram à véspera da eleição com o Esperidião Amin 25 pontos acima do adversário. Ele ganhou por 900 votos. 900. Então eu dizia a ele quando eu encontrei, eu sou responsável pela tua vitória, porque se é verdade que o indeciso vota em quem vai ganhar, eu te elegi. E o senador,
que era o Jorge Bornhausen, também chegou com quase 30% de vantagem sobre o principal adversário e ganhou por pouco mais de 500 votos. Os dois deviam agradecer ao Gallup e a mim. Fui lá no dia seguinte, a Veja queria me matar, a direção da Veja. Eu fui lá e disse, olha, o que aconteceu? Depois de uma semana, ele explicou que havia sido subornado um pesquisador num reduto, numa cidade, acho que Joinville, que era um reduto oposicionista. Esse pesquisador teria provocado um desvio de 20%. Nossa. Ou está mentindo o Gallup, ou estão mentindo todos. O fato é que desde aquele dia eu parei de perder tempo com pesquisas, porque os jornalistas sempre souberam trabalhar sem esse tipo de muleta. A pesquisa é relativamente recente, eu já trabalhei sem pesquisa, você sente o clima. E o clima que a gente consegue sentir, né, nitidamente, não tem nada a ver com o que dizem as pesquisas. E não vai muito longe, na última eleição municipal em Porto Alegre, o Ibope indicou que a Manuela Dávila seria eleita prefeita. Dias antes, ela chegou a fazer reuniões já para a escolha do secretariado. Então, determinados políticos gaúchos já sabiam que seriam secretários municipais. O que aconteceu? Ela perdeu a eleição. Pois é. Ela perdeu a eleição. E a ex-diretora do Ibope, porque o Ibope faliu, fechou, né? Agora tem como o Galo, Márcia Cavallari, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, salvo engano, ou Guaíba, acho que a Rádio Gaúcha, pedindo desculpas e dizendo que aquilo ia ter que ser estudado. E não foi o único caso. Eles erraram em Recife, eles erraram na cidade de São Paulo. Na distância, eles indicaram que praticamente o Guilherme Boulos seria eleito. Diga, Paulo. Não, só erram para a esquerda. Só isso que eu quero dizer. Nunca erra para a direita. É verdade. Candidato só cai mais pro mesmo lado, né? Eu confio mais no motorista do Uber, tá? Que eu pergunto para ele, de cada 10 pessoas que entram aqui, ele já ouve um monte de gente. Já ouve, já fala para mim. É verdade. Olha só, já de olho no relógio, mais um assunto, a cúpula nos Estados Unidos, né? O encontro entre Jair Bolsonaro e Joe Biden, a pressão da turma do politicamente correto sobre a nossa Amazônia. O Paulo Figueiredo vai fazer um resumo. Vou fazer um resumo rápido. Primeiro, o presidente Bolsonaro ter aceitado ir à Cúpula das Américas. O Joe Biden mandou um emissário, foi lá, um assessor, pedir especificamente ao Bolsonaro para ir, porque o Joe Biden está numa situação tão ruim que ele já estava, a cúpula estava ficando esvaziada. Você pensa, o fato do México, que é os dois países mais importantes da América Latina são Brasil e México. Mas o mais importante para os Estados Unidos especificamente são o México, que são fronteiriços aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm um problema sério com o México, que é o problema imigratório. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2021, foram 2 milhões de pessoas, isso é uma grande cidade, né? 2 milhões de pessoas cruzando ilegalmente a fronteira do México em direção aos Estados Unidos. 2 milhões. Só para dar um efeito de comparação, no ano anterior tinham sido 200 mil. Então, no ano anterior, gestão do Trump. Então, desde que o Biden assumiu, de um ano para o outro, aumentou 10 vezes. Então, era muito importante o diálogo. Mas o México falou que, se não for Cuba, se não for Venezuela, a gente não vai, os socialistas estão unidos. Então, assim, muito importante e maduro que o presidente Bolsonaro tenha ido, porque ele podia não ter ido, ia ser absolutamente normal se ele não fosse, e não ia gerar problema nenhum. Usou a oportunidade para se aproximar do governo Biden, uma atitude madura para quem diz que o Bolsonaro toma atitudes de política internacional de forma imatura, de forma não pensada, foi bastante bem pensado. A conversa dos dois decepcionou muito só a um grupo, aos jornalistas, que diziam que ia acontecer de qualquer forma um choque entre os dois, que o Bolsonaro e o Biden iam se dar muito mal, que o Biden ia... Não sei se vocês lembram, saiu umas 2 semanas atrás uma reportagem falsa, acho que foi da Associated Press, dizendo que o Joe Biden, que o diretor da CIA tinha dado um pito no Bolsonaro para ele parar de falar da fraude nas eleições, para ele parar de botar as eleições brasileiras em dúvida, e todo mundo na expectativa, inclusive foi perguntada a secretária de imprensa da Casa Branca a esse respeito, se o Bolsonaro
se o Biden pressionaria o Bolsonaro a esse respeito, falaria alguma coisa nesse sentido. Ela confundiu, né, como eu disse, o Brasil com a Venezuela, deu uma resposta. Mas no final da história, o Bolsonaro disse que a conversa foi maravilhosa, disse que o papo foi muito bom, e isso deixou todo mundo muito chateado, e a imprensa está aí, jururu, que não conseguiu colocar a tensão entre os dois, e a relação Brasil-Estados Unidos vai muito bem. Paulo, e teve um recadinho, né, para as nossas Supremas Cortes, porque Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram, porque foram considerados países antidemocráticos. Então, se o Brasil está lá... Pois é. Muito bem, olha só, 60 minutos passou um pouquinho, é hora dos comentários. Quem mandou mensagem pelo Twitter, quem fez os 62 minutos com a gente, quem fez aquela selfie? Vamos lá, vamos girar a produção, colocando na tela. Primeira mensagem, ela vem do Instagram, o Luiz Sérgio, jornalista de qualidade, o programa da semana passada. Obrigado, Luiz Sérgio. Temos mais uma, Thaís Silveira também ali assistindo a entrevista com o ministro Tarcísio. Vamos lá, gente. Inácio Andrade, mais uma. Vamos lá, outra. Rose, consegue? Olha, a Nath Fadim. Minha aluna. A entrevista da semana passada. Manda uma pro Paulo Figueiredo lá, vamos lá. Agora pelo Twitter. Kátia Dal, uau, acabei de encontrar esse programão, parabéns a todos. Tem muita gente que está encontrando o programa, então peço a vocês que estão nos assistindo para se inscreverem no canal do programa 62 Minutos, que passa na Jovem Pan também, mas é uma produção independente. Então eu faço um pedido especial para que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, que é importante para dar relevância ao programa no YouTube. Vocês sabem que o YouTube não gosta muito de programa conservador, então sua inscrição é muito importante. É verdade, e não esqueça de ativar também o sininho, sempre que entrar conteúdo novo você fica sabendo. O G Brasil está dizendo parabéns à equipe dos 62 Minutos, não dá tempo para mais nada, a produção já puxou a minha orelha. Muito obrigado, Augusto Nunes. Obrigado a vocês. Rose, boa noite. Boa noite, bom domingo. Um abraço para você, Paulo Figueiredo. Um abraço a todos e até semana que vem. Muito obrigado a você pela sua companhia, um ótimo finalzinho de domingo, boa semana, até a semana que vem, tchau, tchau.